Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos conversar sobre os carboidratos. Então, vamos lá. Os carboidratos também são chamados de glicídios, sacarídeos, hidratos de carbono, açúcares ou simplesmente oses. São todos sinônimos, tudo bem? Então é carboidrato ou glicídio ou sacarídeo ou hidrato de carbono ou açúcar ou ose. Por que ose, Fefa? Porque a maioria dos carboidratos o nome termina com ose. Glicose, frutose, galactose, sacarose, lactose, maltose, celulose, tudo isso é nome de carboidrato, tá? Então tudo que termina com ose é carboidrato? Mitose, meiose, fimose, cirrose. Não, né, turma? Nem tudo que termina com ose é carboidrato. E nem todo carboidrato termina com ose. Amido e glicogênio são exemplos de carboidrato cujo nome não termina com ose. Tudo bem? Os carboidratos, galera, correspondem à segunda maior porcentagem nos vegetais. A maior porcentagem nos vegetais é de água, como em qualquer outro ser vivo, e a segunda maior é de carboidrato, porque toda célula vegetal tem uma parede celular composta principalmente por celulose. E a celulose é um tipo de carboidrato. Beleza? Os carboidratos são compostos basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio, normalmente na proporção de 1 carbono para 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Olha aqui, amiguinhos. Carbono com água. Carbono com água é carbono hidratado. É carboidrato ou hidrato de carbono. Daí é que vem o nome. Beleza? Quimicamente, turma, para uma molécula ser classificada como carboidrato, ou ela é um aldeído ou ela é uma cetona. Se você não lembra disso, não tem problema, você vai estudar isso na química orgânica, tá? Um carboidrato do tipo aldeído é uma aldose. Um carboidrato do tipo cetona é uma cetose. Então, quimicamente, os carboidratos são aldoses e cetoses. Uma vez dentro da célula, para que nós usamos os carboidratos, turma? A maioria deles tem função energética. O nosso principal combustível celular é o carboidrato glicose. Com exceção do fígado, que só tira energia de gordura, todos os outros órgãos preferem tirar a energia da glicose. E também existem carboidratos com função estrutural, como por exemplo a celulose, que faz parte da estrutura da parede celular dos vegetais. Tudo bem? Nós vamos dividir os carboidratos aqui em 3 categorias: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são os carboidratos simples ou carboidratos únicos. E aqui tem uma informação importante. Como a gente não faz fotossíntese, porque a gente não tem cloroplasto, a nossa forma de obtenção de carboidrato é através da alimentação. Quando a gente come alguma coisa, para que esse alguma coisa possa participar do metabolismo celular, ele tem que sair do aparelho digestório e passar para o sangue. Esse sair do aparelho digestório e passar para o sangue é o que nós chamamos de absorção. A maioria das moléculas são absorvidas no nosso intestino delgado. Imagina o seu intestino delgado como sendo uma peneira e que pelos poros dessa peneira só passem moléculas simples. Quando você come uma molécula simples, ela já está pronta para ser absorvida. Se ela já está pronta para ser absorvida, ela não precisa ser digerida, tá? Para que serve o processo de digestão? Para transformar uma molécula complexa em várias simples.
Quando você come a simples, ela já está pronta para ser absorvida, por isso não precisa ser digerida, tá? Esses são os carboidratos de absorção rápida que são consumidos por atletas durante a atividade física. É muito comum um atleta durante a atividade física ingerir destrose. Destrose é sinônimo de glicose. É glicose, glucose ou destrose, é tudo a mesma coisa. Glicose é um monossacarídeo com função energética. Então, rapidinho esse monossacarídeo chega até o músculo e o músculo usa como fonte de energia. Tudo bem? A fórmula estrutural dos monossacarídeos é CnH2ON, sendo que N é um número que varia na natureza entre 3 e 7. Então, existem monossacarídeos de 3, 4, 5, 6 e 7 carbonos. Se N for igual a 3, a fórmula fica C3, faz a distributiva H2O3, ou seja, H6O3. C3H6O3 é uma triose. Tri de 3 carbonos, ose de carboidrato. Se N for igual a 4, a fórmula fica C4H8O4. Isso é uma tetrose. C5H10O5, pentose. C6H12O6, hexose. C7H14O7, heptose. Todos são monossacarídeos. Os que têm importância na nossa alimentação são os monossacarídeos de 5 e de 6 carbonos, as pentoses e as hexoses. Daí nós vamos ver exemplos de pentoses e hexoses. Os dois exemplos de pentose que a gente fala bastante quando conversa sobre ácidos nucleicos são a desoxirribose e a ribose. Desoxirribose é encontrada no DNA, ribose é encontrada no RNA. Ah, Fefa, então DNA e RNA são carboidratos? Não, né? São ácidos nucleicos. Só que os ácidos nucleicos, como a gente vai ver, são formados por moléculas grandes. É uma molécula grande, desculpa, um ácido nucleico, formado por moléculas menores chamadas nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem um fosfato, uma base nitrogenada e uma pentose. A pentose do DNA é a desoxirribose, a pentose do RNA é a ribose. Tudo bem? Então, como a gente usa desoxirribose para fabricar DNA e usa ribose para fabricar RNA, esses monossacarídeos fazem parte da estrutura dos ácidos nucleicos. Daí eles terem função estrutural. Então, nós não tiramos energia de pentose, nós tiramos energia das hexoses, que são os monossacarídeos de 6 carbonos. E um exemplo de hexose é a glicose, que, como eu já falei, é o nosso principal combustível celular, tá? O mel é um alimento rico em glicose livre, o nosso sangue tem bastante glicose livre, e como a glicose é produzida na fotossíntese, nós encontramos glicose em pequena quantidade em todos os vegetais. Beleza? A frutose é o açúcar das frutas. A uva, por exemplo, tem um altíssimo índice de frutose, tá? E a galactose é encontrada no leite, não na forma livre, mas como componente da lactose, que é o açúcar do leite, tá? Nós tiramos energia em última análise dessas 3 hexoses. Então, as 3 têm função energética, beleza? A segunda categoria é a categoria dos disacarídeos. Disacarídeo carboidrato. Então, esses são os carboidratos duplos. São formados pela união de 2 hexoses. 2 hexoses juntas é muito grande para atravessar a parede do intestino. Precisamos separá-las. Esse separar significa
Digerir significa hidrolisar. A hidrólise dos disacarídeos ocorre no nosso intestino delgado e ela é catalisada por enzimas chamadas genericamente de disacaridases. São enzimas que aceleram a hidrólise dos disacarídeos, tá? Se para quebrar o disacarídeo a gente hidrolisa, para fabricar o disacarídeo a gente tira a água. Se para digerir a gente coloca a água, para fabricar a gente tira a água. A reação de produção de um disacarídeo é uma reação de síntese por desidratação. Então nós temos aqui duas hexoses. Nós vamos somar as duas e tirar uma água para fabricar o disacarídeo. Então 6 carbonos mais 6 carbonos, 12. C12. 12 hidrogênios mais 12 hidrogênios, 24. Menos 2 que saem numa água, 22. 6 oxigênios mais 6 oxigênios, 12, menos 1 que sai numa água, 11. Então, na reação de síntese, a gente transforma 2 monossacarídeos e um disacarídeo em uma molécula de água. Mas quem produz um disacarídeo? A cana-de-açúcar, por exemplo. Ela reage a glicose com a frutose, produzindo sacarose mais água. Uma mulher que está amamentando reage glicose com galactose, dando lactose mais água. Se esse é o caminho da síntese, o caminho no sentido contrário é o caminho da digestão, é o caminho da hidrólise. Então, quando você come um disacarídeo, esse disacarídeo, ao chegar no seu intestino delgado, vai se encontrar com uma enzima digestiva que vai catalisar a hidrólise, transformando o disacarídeo em 2 monossacarídeos, em 2 hexoses que têm função energética, tá? Um exemplo de disacarídeo, galera, é a sacarose, que é o açúcar que a gente tem em casa. A sacarose é formada pela associação de uma molécula de glicose com uma de frutose. E ela é conhecida como açúcar da cana, porque ela é extraída da cana-de-açúcar. Então, quando você come um doce, ali tem sacarose. Quando a sacarose chega no seu intestino delgado, ela se encontra com uma enzima chamada sacarase, sucrase ou invertase. Essa enzima acelera a hidrólise da sacarose, produzindo glicose e frutose. Glicose e frutose você absorve e usa como fonte de energia. Tudo bem? Então a sacarose tem função energética, mas depois que ocorrer a hidrólise. Beleza? Outro exemplo é a lactose, que é formada por uma molécula de glicose associada com uma de galactose. E como o próprio nome sugere, este é o carboidrato do leite. Então, quando você toma o seu TT, quando você toma o seu leite, a lactose chega no seu intestino delgado e lá existe uma enzima chamada lactase. Ela vai acelerar a hidrólise da lactose, produzindo glicose e galactose. Glicose e galactose você absorve e usa como fonte de energia. Existem pessoas, turma, que têm deficiência na produção da enzima lactase. Essas são as pessoas que têm intolerância à lactose. Imagina uma pessoa que não produz a enzima lactase. Aí ela toma TT. A lactose chega no intestino delgado. Sem a enzima não ocorre a hidrólise dela. Se ela não é hidrolisada, ela não é absorvida. Ela passa do intestino delgado para o intestino grosso. No intestino grosso vivem bactérias que fazem a hidrólise da lactose, fermentam a glicose e a galactose, e essa fermentação gera gases tóxicos que causam diarreia. Daí os intolerantes à lactose, ao tomarem leite, terem diarreia, tá?
Quem é intolerante à lactose pode nascer assim ou se tornar assim. Antigamente, quando uma criança era intolerante à lactose, ela tinha que tomar leite de soja, porque a lactose é um carboidrato produzido exclusivamente por animais. Então a soja não tem lactose. Você pode ver que isso está escrito na caixinha do ADES, né? 0% lactose. Aí tem um asterisco, né? Não tem lactose por ser um produto de origem vegetal. Hoje existe a enzima lactase produzida via engenharia genética vendida em farmácia. Então quem é intolerante à lactose toma essa lactase antes de ingerir os produtos que tenham lactose, tá? E também tem leite sem lactose, né? Leite de caixinha, leite em pó. Então hoje, se a criança é intolerante à lactose, ela vai tomar aí esses leites tipo NAN sem lactose. Troca a lactose por um outro tipo de carboidrato com função energética. Beleza? E o último exemplo é a maltose, que é formada pela associação de duas glicoses. E ela é encontrada nos vegetais maltados, que são aqueles usados na produção de bebidas alcoólicas. A cevada germinando, ela é rica em maltose. Então, quando vai produzir cerveja, faz o suco de cevada, que é um malte. Esse malte é rico em maltose. Leva esse malte para o fermentador junto com a levedura. A levedura vai digerir primeiro a maltose, faz digestão extracelular, absorve as glicoses e fermenta essas glicoses, transformando o malte em cerveja. Tudo bem, turma? Vejam que os 3 disacarídeos após a hidrólise geram hexoses, monossacarídeos de 6 carbonos. E as hexoses têm função energética. Então, os disacarídeos têm função energética após hidrólise. Tudo bem? E a última categoria aqui, galera, é a categoria dos polissacarídeos. Poli, muito sacarídeo, carboidrato. Esses são os carboidratos complexos. Eles são formados pela união de centenas, milhares de hexoses. Eles são polímeros. O que é um polímero? Polímero é uma molécula grandona formada por unidades menores que se repetem. Polímero é o colar de pérolas. Cada pérola é um monômero. Polissacarídeo é o colar de pérolas. Cada pérola é um monossacarídeo, é uma hexose. Se o disacarídeo, que é um carboidrato duplo, a gente já tem que digerir, o polissacarídeo também, tá? Um exemplo de polissacarídeo, turma, é o amido, que é um polímero de glicoses. E o amido, ele é encontrado nos órgãos onde o vegetal armazena glicose. Vegetal produz glicose na fotossíntese. Uma parte dessa glicose o vegetal já usa diretamente como fonte de energia. Outra parte ele armazena na forma de amido. Então, a função biológica do amido é reservar energia para os vegetais. E a gente encontra amido nos órgãos onde o vegetal armazena energia. Por exemplo, mandioca armazena na raiz, amido. Batata inglesa, que é essa que a gente usa para fazer batata frita, armazena amido no caule. Existem frutos que são ricos em amido e sementes, como trigo, por exemplo. Daí as massas que são derivadas de trigo serem ricas em amido. O milho, você pode ver que no supermercado você encontra lá a caixinha amido de milho. Arroz são alimentos ricos em amido. Quando você come o amido, você hidrolisa o amido até várias glicoses. Então o amido é uma excelente fonte de glicose para nós. Daí atleta em dia de competição come macarrão. Come bastante amido, isso vai gerar bastante glicose que ele vai usar como fonte de energia. O problema é se você não usar todas essas glicoses, né? Parte da glicose que sobra a gente transforma em gordura.
Daí as massas, quando ingeridas em grande quantidade, engordarem. Você ingere excesso de amido, isso gera excesso de glicose e parte desse excesso de glicose a gente transforma em gordura. Tudo bem? Nós também produzimos um polissacarídeo de reserva, galera, que é o glicogênio. O glicogênio também é um polímero de glicoses, muito parecido com o amido, porém com um peso molecular bem maior. E não enxergue o glicogênio como uma molécula que você come. Enxergue o glicogênio como uma molécula que você fabrica. E você fabrica glicogênio no fígado e no músculo, com o intuito de armazenar glicoses. Além de nós, animais, os fungos também armazenam glicose na forma de glicogênio. Beleza? Outro exemplo de polissacarídeo é a celulose, que também é um polímero de glicose, porém com uma estrutura química diferente do amido e do glicogênio. E a celulose é encontrada em todos os vegetais, porque a planta produz celulose para fabricar parede celular. Então é um polissacarídeo com função estrutural, desculpa. Nós não conseguimos digerir a celulose, turma. Então a celulose sai com as fezes do mesmo jeitinho que ela entrou. E celulose é um tipo de fibra vegetal. Então por que é importante comer fibra, comer celulose se ela não é digerida? Uma das funções é a formação do bolo fecal. Quanto mais celulose você come, você vai estimular os movimentos peristálticos, que são aqueles que empurram as fezes para baixo. Quem tem dieta rica em celulose dificilmente fica com o intestino preso. Então, apesar de não digerirmos a celulose, é importante que ela esteja na nossa alimentação para que a gente tenha um fluxo intestinal constante. Beleza? E o nosso último exemplo aqui é a quitina. A quitina é um polímero de acetilglicosamina. É uma glicose acetilada e aminada. Então, esse carboidrato também tem nitrogênio. Nós encontramos quitina na parede celular dos fungos e no exoesqueleto dos artrópodes. A casquinha do camarão, a casquinha da barata é de quitina. Também é um polissacarídeo com função estrutural. Beleza? A gente também não digere quitina. Daí você encontrar restos de shimeji, shiitake nas suas fezes, da mesma forma que você encontra restos de folhas, restos de frutas, sementes nas fezes. Isso é em função da gente não digerir a celulose. Beleza, amiguinhos? Bons estudos, aquela paz, beijos e tchau.